momento da gente falar de um dos temas mais importantes e que realmente acho que hoje é a grande dor da população brasileira de forma geral, que é a questão da segurança. A gente recebe aqui no estúdio da Guardiã da Notícia o delegado Hélio Bressan para a gente falar dessa temática, mas vamos começar com um factual. Seja muito bem-vindo, delegado, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar com a questão da USP, porque eu acho que ela alia a segurança, mas alia também a questão da educação. A gente teve aí retirada dos estudantes que protestavam na USP durante o final de semana e a gente analisa pelos dois lados. A questão como foi feita a retirada dos estudantes, mas também a reivindicação por melhores qualidades de ensino, né, e melhor estrutura ali, porque eu acredito que quando a gente reivindica a segurança, a gente reivindica também um país melhor. Certeza. Bom, primeiro, bom dia, Fabi, obrigado do convite, é uma honra para mim estar aqui na Guardiã da Notícia e eu acho que a gente vai conseguir bater um papo legal. Essa história relativa à invasão lá da reitoria da USP me deixa um pouco indignado, porque digo de uma maneira geral, sabe, na USP a polícia não entra. É uma coisa maluca isso. Quer dizer, aquele é um espaço público, sustentado com dinheiro público. E as pessoas vão lá e fazem o que querem, em especial, né, esse tipo de manifestação. É claro e óbvio que todo mundo tem o direito de se manifestar, de exigir coisas melhores, tudo bem, mas nunca com violência, nunca com agressão. E a gente, é lamentável, eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra na USP e você vê as paredes pichadas, carteiras arrebentadas, quer dizer, o patrimônio público deveria ser muito mais bem cuidado com todos aqueles que estão lá estudando sem ter o ônus de pagar uma universidade como muita gente trabalha e sofre para pagar. Mais do que isso, vou te dizer que eu cheguei a constatar lá, tempos atrás, alunos que repetiam sistematicamente de ano para ficar morando lá e ficar única e exclusivamente fazendo política dentro da USP. Não, né? Veja que o nível da USP caiu muito em qualidade comparada com o resto do mundo, lamentavelmente. Um espaço daquele... Eu fico realmente indignado. Eu acho que eles precisariam ter um pouquinho mais de amor pela universidade, né? Um pouco mais de respeito. E a gente vê que isso não está acontecendo. Tá certo. Secretário, vamos falar da questão da segurança pública de forma geral, não só em São Paulo, que é uma dor do país hoje. Sim, se gasta muito, Fabi, com segurança pública. Assim, na verdade, tem os gastos visíveis e os invisíveis. Nós chegamos a gastar 11 trilhões de reais. É muito dinheiro. Você gasta 1 trilhão por ano, né? Não só com a segurança pública, mas segurança pública e violência. Porque as pessoas não conseguem entender o gasto invisível disso. Qual é o gasto visível? O visível são as viaturas que você vê na rua, são os prédios, a farda, o uniforme, né, que as polícias usam, o armamento, tudo isso é muito visível, é muito simples de se constatar. E outra, você tem que pensar também na polícia penal, né, na polícia civil, polícia militar, todos nós. Tá bom? Tá bom. Mas e o gasto invisível? O gasto invisível de alguém que foi baleado e que vai para um hospital, você tem que pagar o salário do médico, dos enfermeiros, toda aquela instalação, medicamentos. Quando é um policial, esse policial fica fora de combate, quer dizer, todos esses valores, né? Fora isso, você tem que colocar, por exemplo, o custo de um seguro de automóvel, por exemplo, que custa mais caro em determinados lugares. Ou seja, a falta de segurança pública causa um tremendo prejuízo. Gastamos muito. Nós gastamos para remediar e não gastamos para evoluir, para sanar o problema. É isso que está dando cada vez mais problemas, efetivamente, dentro da segurança pública. Agora, delegado, a gente conversava no bastidor, o senhor citava o exemplo, por exemplo, de Medellín, na Colômbia, Isso. Que era uma região super perigosa. Eu, inclusive, estive na Colômbia justamente nesse momento de transformação ali de Medellín, e até eles criaram o slogan impossível, o perigo é não se apaixonar, Exato. Que era realmente a mudança aí do slogan da Colômbia, que era considerado um dos países mais quem tá em cargo perigosos público da América Latina. Violentíssimo.
com a violência com índices muito altos e foi feito todo um investimento, não só em segurança, mas também em infraestrutura. O senhor acredita que esse é o caminho para a gente ter realmente um país mais seguro, com o direito de ir e vir, sem a gente ficar preocupado onde está o nosso celular, se a gente pode ou não usar uma aliança no dedo, porque hoje nem a aliança a gente está podendo utilizar? Fabi, você falou com uma tremenda propriedade. Exatamente esse é o problema. Chama-se territorialidade. Quando o Estado não ocupa o território, quem vai ocupar é o crime organizado, as milícias, né? Esse vácuo não pode existir. A gente ouve sempre os governos dizendo assim, olha, a minha polícia entra em qualquer lugar. Isso, de certa forma, é verdade. Mas o fato principal não é a polícia entrar para realizar uma operação, é permanecer. Foi exatamente isso que aconteceu em Medellín. O território era completamente tomado por traficantes. O que aconteceu? O Estado foi lá e recuperou o território, porque esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E aqui, um parênteses, não há um único país no mundo que teve prosperidade ou progresso sem primeiro ter segurança. É tão óbvio isso, né? E é exatamente por isso que a segurança não pode ser encarada como uma parte de um governo. Ela não pode ser um setor, ela é exatamente o ecossistema mãe que sustenta toda a nossa vida em sociedade. Por conta disso, eu digo o seguinte, eu vou voltar para Medellín, estou querendo fazer esse parênteses para poder explicar aonde a gente vai chegar. Dentro dessa linha de pensamento, Fabi, a gente tem que entender que a segurança compreende, sem segurança você não vai na padaria comprar um pãozinho, você não vai no médico, você não vai na escola, você não faz nada. Percebe? Então, é um ecossistema mãe, como eu chamo. Imagine você uma floresta. Uma floresta tem lá árvore, rios, lagos, minerais, pássaros, animais e a terra. A terra, né, se a gente pode fazer essa analogia, é a segurança pública. A terra é o que sustenta toda aquela fazenda de pé. É por isso que a fazenda existe. Então, eu não tenho que ficar disputando orçamento com saúde, com educação, não que elas não sejam importantíssimas e são de fato, mas a gente tem que ter primeiro a segurança para as pessoas poderem viver em paz, para ter pelo menos, né, você poder fazer uma ligação telefônica do seu celular em qualquer lugar que você quiser, sem ter o risco de ser roubado. Você usar seu laptop num parque, você vai passear num parque, isso aconteceu comigo. Minha mulher falando para minha filha, esconde o telefone. Olha que situação que a gente vive. Então, voltando e terminando com o Medellín, para dizer o seguinte, eles fizeram isso, eles tomaram conta, eles fizeram o que a gente chama, eu chamo até no livro que eu escrevi, de urbanismo. Colocaram um teleférico lá. Medellín hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, mas primeiro precisou que as forças de segurança fossem e se instalassem naquele território, não deixassem o território para os narcotraficantes que existiam lá. E é essa a razão das coisas. Se você me permitir, mais um exemplo, Nova York. Nova York também era horrível. O que é que eles fizeram? Dividiram a cidade em microterritórios e para cada um desses microterritórios colocaram um comandante. E tolerância zero. Agora, o senhor acredita que aqui no Brasil isso seja tão difícil? Porque quando a gente fala de Colômbia, quando a gente falava do crime em Nova York, por exemplo, era um crime que não era velado. Aqui ele é velado. O narcotráfico faz parte, a gente sabe, em diversas esferas, mas parece que ele só acontece nos morros do Rio de Janeiro quando se fala de Brasil. É uma mudança realmente estrutural, como o senhor colocou, e realmente de encarar esse problema como algo muito maior, como uma dor que o Brasil tem hoje? Sim, o Brasil tem várias dores e eu vou falar daqui a instantes sobre a prisão do medo. Mas eu quero primeiro dizer para você o seguinte, se você vai fazer um bolo, você coloca farinha, você coloca ovo, leite, sei lá, não sei direito fazer um bolo, mas... E aí você tem um resultado final daquele bolo conforme os ingredientes que você colocou. Os ingredientes que nós estamos usando, analogicamente falando, na segurança pública hoje, são os mesmos há décadas.
E as coisas não melhoram. Não, olha, tem uma percepção de melhora. O que melhora é realidade. É segurança efetivamente que existe. Não adianta eu ter só a sensação. A sensação é ruim? É ruim. Né? Se eu não tiver a sensação de segurança, eu me sinto pior ainda. Mas é importante eu ter efetivamente segurança. Não é só achar que eu estou seguro, eu tenho que ter. E a gente está vendo, né? A mudança dessa situação precisa ser estrutural. O país hoje vive o que eu chamo de a prisão do medo. O que é a prisão do medo? Nós não temos muro, não temos grade, nós não temos cadeado, nós não temos carcereiro, mas nós, as pessoas de bem, é que estamos presos. Porque nós modificamos toda a situação da nossa vida. Percebe? O cara fala assim, é o aniversário do meu primo. Pô, mas meu primo mora na vila XYZ, eu não posso ir lá porque eu vou ter que atravessar um lugar, depois para voltar é tarde, é perigoso. E a gente começa a achar que isso é normal. O normal é eu ir visitar meu primo, é a gente ter, sabe? Você fica assim, você tem coragem de deixar uma criança brincar no meio da rua? Ninguém mais tem, quer dizer, então isso fica muito difícil e nós estamos aceitando como normal o que é anormal. Esse é um problema muito sério sob o ponto de vista de segurança pública. Nós precisamos reagir. Agora, para a gente dar sequência aqui, os problemas de segurança, além dessa questão do direito de ir e vir, da gente ter realmente essa liberdade de poder utilizar o celular, desde o início do ano, cada vez mais a gente vem falando da questão do feminicídio no Brasil, com números alarmantes e que chocam, principalmente porque, na maioria das vezes, não é uma questão de que foi ali um rompante daquele companheiro que acabou tirando a vida de uma mulher. Ele já tinha uma medida protetiva, então não está funcionando. Não funciona. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa em 16 unidades da federação e constatou que 1.127 mulheres morreram só porque eram mulheres, ou seja, feminicídio. Dessas 1.127, 148 tinham medida protetiva. Quer dizer, é patente que o Estado está falhando, porque se uma só tivesse falecido, tivesse morrido, já o Estado teria falhado. Agora você imagina, uma mulher entra na justiça e pede uma medida protetiva. Para quê? Para andar com um pedaço de papel na bolsa? É claro e óbvio que não. É para se manter viva. E o Estado não faz ela se manter viva. Não consegue dar a segurança que ela precisa ter para criar os filhos dela, para poder estar num lugar sossegada, trabalhando, fazendo o que ela quiser fazer. O que seria efetivo, delegado? Perdão, eu não te ouvi. O que seria efetivo? Efetivo é o controle em cima do Estado, mas eu sou um pouco mais radical com isso. Porque o Brasil ficou muito mimimi quando você fala de cadeia. E eu acho que esse cara tem que ir para cadeia. Porque se ele for para cadeia, lá ele não vai matar ninguém. Nem, muito menos a mulher. E porque as pessoas hoje pensam assim, cadeia, nós temos que gastar sim, nós temos que construir cadeia. Sabe por quê? Porque a cadeia, ela não foi feita para ressocializar, isso é papo furado, é conversa mole. A cadeia foi feita para punir. E eu não estou falando aqui de punição de você cortar a orelha, arrancar o dedo, não é isso. Mas é uma punição que o cara está cerceado na sua liberdade de se locomover, ele tem que ficar preso lá, não só para ele aprender, mas também para que sirva de exemplo para os outros. E mais, esse cara quando for preso, ele tem que trabalhar dentro da cadeia. Sabe por quê? Porque trabalhar não é vingança, é dignidade. É isso que ele tem que fazer. Tanto trabalhar para se sustentar, para sustentar a família dele e mais, para indenizar a vítima que ele lesou lá fora. Nós invertemos todos os papéis. O que nós fazemos? Nós fazemos um auxílio reclusão. Nós damos dinheiro para a família do preso. Olha que legal. E a vítima fica o quê? Chupando o dedo? Isso é um absurdo. A legislação está completamente errada. Né? Nós precisamos parar de passar a mão na cabeça de quem comete crime. Quem comete crime tem que ser punido. Essa é a história.
Agora, uma outra temática que o senhor fala muito, e eu acho que agora é um momento também de alerta aos pais, porque a gente vê muito vídeo na internet fazendo realmente... chamando atenção para essa questão do tráfico humano, mas as pessoas, como ele não é tão noticiado, as pessoas acham que acontece, né, lá longe. No Sim, Nordeste, na Nicarágua, na e Bolívia. Não aqui no Brasil, né? não é algo real. E é real? Realíssimo. Sabe onde acontece, Fabi? Na esquina da sua casa, na esquina da minha, da dele, qualquer lugar. Principalmente, quanto mais movimentado for, então mais fácil deles pegarem uma criança. E olha, eu vou dar um número aqui que vai chocar e vocês podem confrontar isso pela internet, vocês vão achar. Uma criança sequestrada para fins de tráfico de seres humanos, $120 mil. Isso se chama crime organizado. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes, Fabi, para a gente não facilitar esse tipo de coisa. Na verdade, ninguém tem a intenção mesmo de facilitar, mas para dificultar a ação desses criminosos. Vamos falar do seguinte, eu tive a honra de estar junto com uma pessoa que chama-se Tim Ballard, que é o filme lá, o Silêncio lá, me fugiu agora, eu esqueci. Som da Liberdade. O Som da Liberdade. Som da Liberdade, Ele é o protagonista de toda aquela situação, da libertação de 120 crianças, só naquela movimentação. E Tim Ballard dizia o seguinte, nós temos hoje no mundo 30 milhões de pessoas que foram sequestradas, capturadas para efeito de tráfico de seres humanos. E eu acho que esse número está subestimado. Desses 30 milhões, 10 milhões são crianças de 0 a 17 anos e desses 10 milhões, 2 milhões são crianças só para pedofilia. Eu digo que esses números estão subestimados, não é no Brasil, é no mundo. Por quê? Porque quem vai registrar um desaparecimento de uma pessoa, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência de desaparecimento. Você não vai fazer um BO de sequestro. Não foi isso. Isso só uma investigação vai mostrar. Mas o caso é realmente preocupante. Eu tenho, assim, só numa atuação, em um ano nós prendemos mais de 100 pedófilos. É uma atuação muito firme que eles têm, porque antigamente um pedófilo ele tinha que sair a campo, né, para ter um contato direto para isso. Hoje, pela internet, né, ele ataca 40, 50, sei lá, quantas pessoas, quantos adolescentes, quantas vítimas ele quiser. A gente teve agora na última semana a prisão aí dos adolescentes juntamente com um adulto, nesse caso de violência contra menores que aconteceu aqui em São Paulo, que chocou a todos. Mas quando a gente fala nessa questão da pedofilia, é cada vez maior, até por conta realmente da questão de segurança na internet, porque as crianças estão expostas ali. Existe o que eu chamo de aliciamento digital. Então é preciso que os pais, que os avós, os tios, todos que tenham um pouco de conhecimento de como isso funciona, estejam muito ligados com esses joguinhos, com redes sociais, com tudo isso. Eu vou te contar uma coisa aqui para você, quem está nos ouvindo, faça esse teste. Se você colocar em qualquer rede social a palavra menino, só a palavra menino, na sequência vai vir lá uma série de fotos de meninos, né? De camiseta, de shortinho, de qualquer maneira. E depois você aleatoriamente vai clicando naquelas fotos. Quando você chegar lá na frente, você vai entrar nos comentários. Vai clicando, vai ouvindo. E você vai ver símbolos de pedofilia nos comentários. O que a gente faz? Minha filha vai dançar na escola, que legal, você filma e posta aquilo. Aí, minha filha está fazendo uma brincadeira não sei aonde, meu filho, meu neto. Então, se vocês querem um conselho meu, façam o vídeo e guardem para vocês, não publiquem. Porque se o crime organizado quiser uma criança que é daquele, tem aquela carinha que tem o seu neto, o seu filho, seu sobrinho, pode ter certeza que eles vão atrás para pegar. E aí, esse aliciamento vai começando, né? As crianças falam tudo na internet. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma menina
começou a conversar com uma pessoa que ela julgava que era uma outra menina, que tinha a mesma idade dela, e isso não era verdade, era um homem muito mais velho. E, resultado, foi aliciando, porque o aliciador ele vai tentando isolar essa criança da família, né? Ele conta muita coisa, ele é um camaleão, ele tem tempo, ele vai alongando ao máximo que ele puder. Um determinado dia ele mandou um presente para essa menina. E um presente caríssimo, que era um shampoo com máscara, com não sei o quê. Olha onde vai isso. O pai ficou estranhou, que falou, onde é que você arrumou isso? Não, foi minha amiguinha, pai, tal, não sei o que, sua amiguinha. O pai se ligou, daí ele nos acionou. E nós começamos a monitorar isso. Bom, eu vou encurtar essa história aqui. Um belo dia, ele marcou um encontro com essa menina. Por quê? Porque a menina vai falando tudo. Que dia seu pai trabalha? Onde seu pai trabalha? Como é que sua mãe faz? Que hora tua mãe está em casa? Que hora que não está? Fala porque fala mesmo. E ele marcou numa padaria próximo da residência dessa menina, num domingo, quando ele achava que o pai e a mãe não estariam vigilantes em cima dela. E aí, a hora que ela foi, porque é lógico, por que ele deu o shampoo? Deu o shampoo para que ela fosse tomar o banho e avisasse a ele. Olha, quando você for tomar banho, você me avisa, que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Resultado, no dia, ela está esperando para encontrar com uma menina e é um marmanjo que foi lá para encontrar com ela. Ok? Eu vou contar um milagre aqui direitinho, porque senão a pessoa não vai entender. Nós deixamos uma escuta na menina. Ela foi como se estivesse indo sozinha para encontrar com essa menina, que ela seria amiga dela. E na hora chega esse indivíduo e vai lá e conversa com ela e fala para ela, falou, olha, sabe, a sua amiguinha que vinha aqui para te encontrar, finalmente, para vocês se conhecerem. Então a mãe dela precisou levar lá no médico rapidinho, mas pediu para eu vir aqui buscar você. Quer dizer, se a gente não está lá, nós prendemos ele em flagrante depois que ele falou isso. Agora, e se a gente não estivesse lá? Onde essa menina teria ido parar? Tá certo? É muito perigoso. Cuidado, não publica as coisas. Vigie. Se eu posso dar um palpite, vou dizer aqui o que eu pessoalmente faço, né? Na verdade, a minha esposa, a gente espelha o celular da minha filha, que tem 13 anos. Tudo que tem lá, minha mulher sabe o que está acontecendo em tempo real. Igual. Faça isso com seus filhos. Né? Isso não é invasão, isso é proteção. Até porque não tem invasão para criança, né? Criança, se o pai e a mãe não souber o que está fazendo, com quem está falando, onde está indo, você perdeu realmente ali, é responsabilidade de um pai e de uma mãe saber o que acontece na vida do seu filho, o acompanhamento direto, tem que estar ligadíssimo em tudo. Porque senão aí é abandono de incapaz, né? Total. É um controle parental. Eu acho que tem que ter, eu continuo dizendo, tem que esperar. E tem muita gente, Fabi, que às vezes não tem capacidade técnica para mexer com isso, né? Não sabe. Então, procure alguém da sua confiança, maior de idade, sei lá, alguém da família, que possa saber o que está acontecendo dentro do celular, dentro do tablet, dentro do computador daquela criança, daquele adolescente. Agora, delegado, a gente sabe que o tema segurança pública com certeza vai ser uma das principais temáticas dessa eleição de 2026. Se a gente parar para pensar, como o senhor bem colocou aqui logo no início, é a estrutura para que a gente tenha um país melhor. Como é que o senhor avalia aí essa questão da segurança pública nessas eleições? Ao que tudo indica, a segurança pública vai ser um mote efetivo das eleições, porque por mais que se fale, né, algumas coisas melhoraram, é evidente, mas por mais que você fale, as pessoas não se sentem seguras e não vivem segura. Você pode fazer uma ligação com o seu celular em qualquer lugar? Pode. As pessoas se sentem assim, completamente cercadas. É o que eu falei um pouco antes. Nós estamos presos. E os bandidos estão aí passeando livre, leve e soltos pelas ruas, pelas praças. Você vê, a praça de antigamente, hoje é um shopping center. Você vai para lá passear num shopping porque você se sente mais seguro ali. A segurança é tão fundamental, Fabi, que hoje, veja, você, quando vai escolher um lugar para viajar, você já nem escolhe mais tanto pela beleza do local.
você vai pela segurança que aquele local pode te proporcionar. Porque posso te garantir que tem lugares aí com praias lindíssimas e ninguém quer ir lá porque tem arrastão vira e mexe. Esse é um problema sério. A segurança precisa ser estabelecida não como um setor de governo, mas como a mola propulsora que vai fazer com que a gente tenha progresso, com que a gente tenha prosperidade, porque se as pessoas não se sentirem seguras, ninguém vai investir em nada, ninguém vai fazer nada. Ao contrário, as pessoas começam a fugir daquele local. E aí é uma necessidade de novas leis, de um novo posicionamento. Como é que o senhor enxerga aí essa possibilidade? Você sabe, o Brasil tem uma mania assim, toda vez que tem um caso glamouroso, alguma coisa que chama muita atenção, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena. Em alguns casos, por exemplo, em termos de pedofilia, precisa. É necessário, porque você vê o grooming, que é o primeiro contato, vamos dizer assim, no Reino Unido, no Canadá, é punido com 10 anos de prisão. Aqui não tem pena para isso. Nos Estados Unidos pode chegar a 20 anos. No Brasil não tem pena. Então, a lei precisa endurecer? Precisa. Agora, nós precisamos fazer cumprir a lei. Não pode um camarada entrar na prisão hoje e no dia seguinte ele está na rua. Não é verdade? Você vê, tem casos aí. Esses dias atrás, o tal do goleiro Bruno estava na rua, foragido, está voltando. Quer dizer, qual foi a pena que esse cara teve? Ele estava lá brincando com a bandeira de um time, na porta de um jogo de futebol, pô, ele sumiu com uma mulher, ele matou a mãe do filha dele. Como é que pode um negócio desse? Qual é o exemplo que se dá? Não é? O país, a bem da verdade, vamos ser sinceros, está de cabeça para baixo. Né? O próprio, você imagina que alguém possa, em sã consciência, dizer que roubar um celular para tomar uma cervejinha está tudo bem? Pô, tenha santa paciência. Quer dizer, para você ter um celular, sabe o que você faz? Vai trabalhar. Não é? É muito mais, né? Esse é o lógico. Eu vou roubar para tomar uma cervejinha. Você tá de brincadeira comigo? Tá me chamando de bobo? Tá me dando uma bofetada na cara quando fala um negócio desse? Tá, é insuportável isso. O senhor é pré-candidato a deputado? Sim, sou pré-candidato a deputado estadual. Pensando justamente em trazer essa segurança para São Paulo de forma geral. Nós precisamos mudar esse quadro. Olha, há décadas a segurança pública vem sendo tratada da mesma maneira. Ou nós mudamos, ou se nós não mudarmos, as coisas vão continuar como estão ou piorando. O senhor acredita que esse conhecimento técnico que o senhor tem, da vivência realmente na segurança pública, faz a diferença até na hora realmente de fazer essa avaliação de projetos que realmente precisam ser aprovados, serem criados? Porque muitas vezes acredito que falta também o conhecimento, por mais que tenham analistas, falta o conhecimento técnico das principais dores do Estado. Modéstia à parte, eu vou responder que sim. Eu tenho 40 anos como delegado de polícia. Eu já passei por muitos lugares, por muitas divisões. Então, eu tenho a impressão que eu tenho com o que contribuir. Porque eu vivi o problema. Aliás, eu vivo o problema. Eu estou na ativa. Isso quer dizer que a gente precisa ter uma sensação, um sentimento diferente em relação a isso. Eu quero dizer para você também, Fabi, eu sou filho de 2 operários. Eu sei o que é um ônibus lotado, eu sei o que é levar marmita, percebe? Eu sei o que é ser atendido num hospital público. Eu passei por tudo isso. Então, e aí você vai vivendo e vai aprendendo. Em termos de segurança pública, nós precisamos realmente mudar muitas coisas. Modéstia à parte aqui, o governador Tarcísio fez uma coisa que eu achei interessantíssima. Colocou a segurança pública na mão dos policiais. Porque as pessoas não têm noção de como funciona a segurança pública como um todo. É difícil, realmente é difícil. Você comandar uma polícia, por exemplo, militar com 90, 100 mil homens armados, né? Uma polícia civil com mais 20 e tantos mil homens armados, quer dizer, não é uma coisa simples.
Você precisa ter... nós precisamos começar a mudar o atendimento, a relação que nós temos. A segurança pública, quando tem vítima, ela já falhou. Mas é utópico dizer que nunca mais vai existir vítima. Vai existir. Então eu tenho que centralizar as ações de segurança pública em quem? Na vítima. É a ela que nós temos que socorrer. Falo aqui, a vítima tem que estar sempre em primeiro lugar. É ela que teria que passar, entre aspas, por uma audiência de custódia, no máximo em 24 horas, para ter atendimento médico, para ter um atendimento psicológico, para ter um atendimento social. Porque, como eu já falei aqui para você nos bastidores, aquela senhora que foi roubada, quebrou o braço, era diarista, quem vai sustentar os filhos dela? Ninguém. Quer dizer, o Estado tem que proporcionar alguma coisa para ela. Ao invés de proporcionar para a vítima, proporciona para a família e o cara que está preso através do auxílio reclusão. Desculpa, está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Tá certo, então, delegado. Muito obrigada pela sua participação. Saiba que os nossos microfones estão abertos. Esse tema segurança realmente é super importante. A gente precisa cada vez mais destacar, fazer o alerta para a população. Eu agradeço demais. E só complementando aqui, na minha rede social, da @delegado Hélio Bressan, em especial no Instagram, vocês vão encontrar lá um guia de defesa, né, contra o tráfico de seres humanos, pedofilia e aliciamento digital, violência doméstica é um outro que tem lá, e mais um guia que a gente escreveu também sobre golpes. Tá tudo lá absolutamente gratuito. Vá lá, baixa, entra. Se puder me seguir, vou ficar bastante feliz. Delegado Hélio Bressan, né? Nas redes sociais, em todas eu estou lá, e leve os nossos guias que podem te ajudar bastante. Principalmente esse de pedofilia, para a escola é muito bom, Fabi. Tá bom? Perfeito, delegado. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Guardiã da Notícia. Todo esse conteúdo também está disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Fred Júnior, como é que está hoje esse tempo que agora